Mesmos problemas, mas o Flamengo venceu. O Flamengo venceu o Curitiba por 3-2. Tá passando os gols aí na tela para você que não viu os gols, né? É apenas 2 pontos positivos, né? E um deles é ironia. Primeiro ponto, o Bruno Henrique voltou. O Bruno Henrique é aquele Bruno Henrique de 2019. A gente tinha medo do Bruno Henrique não ter a velocidade que ele tinha antes. E parece que ele voltou mais veloz. É impressionante como se recuperou bem o Bruno Henrique após uma lesão tão séria. Ele volta, consegue voltar bem, consegue estar jogando bem. E nesse momento é o principal jogador que o Flamengo tem na temporada. E foi o principal reforço. Por que o Pedro é banco? Por causa do Bruno Henrique. Mas o Pedro merece ser titular no lugar do Gabigol. O Gabigol não joga nada. O Gabigol não faz nada dentro de campo e merece amargar um pouco o banco de reservas. O banco de reservas às vezes faz bem para jogadores acomodados. Então o Gabigol tem que ser banco nesse time do Flamengo, pelo menos um pouco, pelo menos para ele sentir que ele não manda no time, ele não vai jogar mesmo estando mal e isso alerta o jogador. Mas não vai ser isso que a gente vai ver. É praticamente impossível o Gabigol ser banco nesse time. São Paulo não vai arriscar. Então o Pedro é banco por causa do Bruno Henrique, mas merece ter mais oportunidades que o Gabigol pelo momento que vive o Gabigol. Perfeito? Segundo ponto, o Gerson deu um soco no Varela e transformou. O Gerson tem que continuar batendo, não em atletas, mas bater em saco de pancada no CT para ele melhorar sempre assim. Fez uma boa partida contra o Grêmio. Fez uma partida ok contra o Curitiba e fez o golaço que deu a vitória no último lance do jogo praticamente. Então o soco fez bem, né? O soco fez bem ao Gerson porque tá jogando como nunca. Vinha muito mal, uma sequência terrível do Gerson desde que ele voltou. Mas parece que depois desse soco tá agradando. O Sampaoli disse na coletiva, né, que precisa fazer com que os jogadores entendam como ele gosta de jogar, como ele funciona. E não é isso que a gente vê em campo. O que a gente vê em campo é um Flamengo completamente desconexo. O Flamengo que fez um bom primeiro tempo muito bom, tanto do Flamengo quanto do Curitiba. Um jogo a zero, um jogo aberto. Mas o Flamengo esbarra nos mesmos erros. Problemas defensivos. O Ayrton Lucas tem que ser titular nesse time. Com todo respeito ao Felipe Luiz. Tem uma história gigantesca, mas tem 38 anos. O físico não acompanha, não consegue jogar 2 partidas em sequência. E a Avenida Felipe Luiz é muito clara. O primeiro gol do Curitiba sai lá, num pênalti infantil. Aquele clássico pênalti quando o cara é mais rápido que o defensor e o defensor acaba apelando e acaba fazendo a penalidade. Então é uma avenida, é um problema sério que o Flamengo está enfrentando ali e tem que ser resolvido o quanto antes. Ele não pode ser titular nesse Flamengo. O Felipe Luiz, infelizmente, porque é um craque de bola, é banco. Não tem condições físicas para ser titular. E o São Paulo está com algum problema com o Ayrton Lucas, eu não sei o que é. Porque o Ayrton Lucas não ser titular nesse time tá algo estranho, né? Outro ponto legal do time do Flamengo é o Luiz Araújo. É um cara que tá pegando confiança. A hora que a bola entrar, ele vem para concorrer para titularidade nesse time. É muito diferente, é muito veloz, é algo que o Flamengo não tem na ponta direita. Tentou com o Marinho, mas o Marinho não conseguiu. E parece que o Luiz Araújo vem para resolver isso. Vem para resolver esse problema que o Flamengo tinha. E é algo muito positivo que a gente está vendo no time do Flamengo, o Luiz Araújo. Joga como nunca, joga muito bem. É um cara muito veloz, um cara muito versátil. Então o Luiz Araújo é um destaque muito positivo nesse time do Flamengo, que quando pega a sequência tem tudo para fazer grandes atuações e ajudar muito o Flamengo. Tá fresquinho, não ganhou nenhum título com o Flamengo, tá tentando provar, tá tentando ganhar seu espaço. É disso que o Flamengo precisa, são jogadores como esse que o Flamengo precisa. E o Luiz Araújo parece que vai ser um desses caras que vem para agregar, que vem para somar no Flamengo. Então, esses 3 pontos do Flamengo são positivos. Mas o Sampaoli não consegue construir nada com esse time. O Sampaoli não consegue motivar esses caras. O Sampaoli não consegue transformar esses caras. É um time cada vez pior. É um time desorganizado em campo. É um time uma escalação a cada jogo. Mais de 30 jogos, não repetiu nenhuma vez a escalação. E todos os grandes times tinham uma escalação. Tinha um esboço, tinha uma espinha dorsal. Por exemplo, quando você lembra do Flamengo de 2019, você sabe a escalação. Quando você lembra, por exemplo, do time do Palmeiras de 2020, 2021, do Bida Libertadores,
tinha um esqueleto ali. O Barcelona, do Guardiola, tinha um esqueleto. Então, grandes times têm um esqueleto, tem uma base sólida de jogo. E o Sampaoli mexe cada vez mais. E isso acaba ofuscando, isso acaba não tendo. Se você não tem uma base sólida, se você não tem uma base para você partir daquilo, você não consegue organizar o time. Você pode ter 3 anos de trabalho que nunca vai fluir. Acho que o Sampaoli não vai continuar pro ano que vem. Acho que vai ser demitido quando acabar o Campeonato Brasileiro. Por que não agora? Não tem ninguém. O Flamengo tem que planejar. Então, o Jorge Jesus não está mais no mercado, foi para a Arábia Saudita. Então, ficou complicado para o Flamengo substituir seu treinador. Mas é evidente que o Sampaoli não está conseguindo bons frutos naquele time e pouquíssima chance dele conseguir. É um cara muito difícil de grupo, é um cara que não se relaciona com os jogadores e isso fica claro dentro de campo, né? Ele não teve culpa da falha bizarra do Fabrício Bruno? Não teve. Do pênalti infantil do Felipe Luiz? Não teve. Mas é evidente que ele tem problemas, que ele não consegue organizar esse time minimamente para o time competir. O Flamengo venceu hoje mais pelo talento individual e pelo lampejo do Gerson no último lance do jogo, do que pela construção, do que pelo mérito. Porque é um time, é um catado em campo de 11 jogadores que vão lá e no talento individual tentam resolver as coisas. Contra o Curitiba foi assim, tem jogos mais difíceis ao decorrer da temporada. O Flamengo tem uma final à frente daqui a um mês. Então vai se desenhando um cenário complicado para o Flamengo, que não consegue evoluir com o Sampaoli, não consegue ir bem em nenhum setor do campo, mas tem Bruno Henrique. Tem um Bruno Henrique que voltou muito bem, tem uma Arrascaeta que está conseguindo bons jogos, e tem um time, tirando esses dois, a gente não, o Flamengo é uma enorme interrogação. O Matheus Cunha é um bom goleiro, mas a gente não sabe quando ele vai falhar. Sempre tem isso no gol do Flamengo. Os zagueiros não conseguem ter uma sequência sem erros. Os laterais, o Wesley é um menino, está muito sobrecarregado. O Ayrton Lucas tem que ser titular, mas o Sampaoli não usa. O meio campo altera todo o jogo, é o Pulgar, outra hora é Alan, outra hora é Thiago Maia. Então não tem duplas de volantes para eles se entenderem, para eles construírem um estilo de jogo. Por exemplo, quando você lembra do Real Madrid, Kroos e Modric. Quando você lembra do Barcelona, Xavi e Iniesta. No Flamengo não tem isso. Eu não tô comparando, mas eu tô falando que esses caras jogam junto. E quando você joga junto, você entende, você sabe exatamente o que seu companheiro vai fazer. E o Flamengo não tem isso. Por quê? Porque altera todo o jogo, altera toda a partida e isso está dificultando muito. Péssimo jogo no segundo tempo do Flamengo, primeiro tempo muito bom, mas o Flamengo tem muito a melhorar e o Sampaoli na estaca zero. Se gostou do vídeo, deixe seu like e até a próxima.